Olá, sejam bem-vindos ao Linkcast, o podcast da Link Monitoramento. Eu sou Carla Nicole, coordenadora de treinamento da Link, e hoje nós vamos falar de telemetria via rede CAN. Estou aqui com o meu parceiro Carlos Santana, vou deixar ele se apresentar. Oi, eu sou o Carlos, sou coordenador de marketing aqui da Link Monitoramento, e a gente vai bater um papo aí com dois profissionais, aí, um mais técnico, um pouco mais comercial, sobre telemetria e rede CAN. Exatamente. Vou pedir para eles se apresentarem, então vou começar ali pelo Werner. Oi, pessoal, meu nome é Werner, eu sou responsável técnico hoje pela Link Monitoramento. É um prazer estar aqui hoje. Olá, pessoal, eu sou o Patrick, sou gerente comercial. O Werner vai falar da parte mais técnica e eu vou falar da parte que interessa um pouco mais, que é a parte do dinheiro, né? Como que a gente vai economizar e ajudar a utilizar a nossa ferramenta para reduzir custos, né? na operação de transporte. Legal. Então vamos começar com o Werner. Werner, afinal, o que é telemetria veicular por rede CAN? O que são esses dados, cara? Você consegue explicar para a gente? Obrigado pela pergunta, Carlos. A telemetria por rede CAN é uma forma que a gente consegue extrair todos os dados que passam, todos os dados interessantes que trafegam pela rede CAN do veículo. O que é a rede CAN? Eu acho que primeiramente a gente tem que explicar o que é a rede CAN. Fica mais fácil. Tá? A rede CAN basicamente é a internet dentro de um automóvel, né? Se a gente for fazer uma analogia, ela literalmente é a internet dentro do automóvel. O que ela faz? Ela conecta todos os módulos do veículo em uma só rede. A internet da nossa casa conecta computadores no mundo inteiro. A internet do veículo, que é a rede CAN, ela conecta aqueles módulos, fazendo com que eles consigam se comunicar entre eles, né? Por exemplo, está um exemplo prático. No painel, todo mundo sabe o que é um painel do veículo, painel de instrumentos, ali onde mede o velocímetro, tudo. Aquilo ali precisa se comunicar com o módulo ECU do motor, certo? O que faz essa comunicação é a rede CAN. Nessa mesma rede está presente o módulo das travas elétricas do veículo, o módulo do vidro elétrico, hoje em dia acendimentos de faróis, nível de combustível, enfim, tudo hoje que precisa de comunicação entre um módulo ou outro, a transmissão, a caixa de câmbio ali, tudo isso passa por essa rede que ela é responsável por fazer essa comunicação. A gente instala um módulo desse veículo que consegue retirar as informações importantes para o nosso cliente dentro que estão trafegando por essa rede. Tá? Então, basicamente, a gente pega esses bytes, converte eles em dados reais, né? Então, o principal que a gente mais extrai informação ali é o módulo ECU do motor ali, né? Que eu controlo o motor e envia para o painel, né? A gente pega esses dados, a gente, por exemplo, de RPM, de velocidade, odômetro real. Por que odômetro real? Porque a gente instalar um rastreador básico, esse odômetro ele não é preciso, né? Ele não é o mesmo odômetro que está no painel, é um odômetro por GPS, igual a gente tem no Waze ali, né? Ele nunca vai bater a velocidade exata com o painel, nem a quilometragem. No caso da rede CAN, a mesma quilometragem que está no painel do veículo é a quilometragem que vai estar na telemetria. Tiramos dados dos veículos e colocamos na tela, certo? Então a gente pega ali RPM, velocidade, a gente pega o nível de combustível. Em alguns veículos, na maioria dos veículos de frota, veículos grandes, né, caminhões pesados, a gente consegue extrair a média de combustível, que é um dado muito importante falando financeiramente, e joga esses dados na tela de forma que alguém que consiga entender bem, compreender aqueles dados, consiga interpretar, consegue extrair essas informações, gerando muita economia ali numa frota para o cliente final. Esse é o principal intuito aí da telemetria, né? Recolher todas as informações importantes de condução do motorista, ajudar ele a melhorar essa condução, fazendo com que se reverta em economia, em menos desgaste, menos combustível, menos poluição, em economia real aí para uma frota, para um veículo. Legal. O Werner trouxe toda a bagagem dele técnica. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Patrick. Patrick, pelo que o cliente tem que estar passando? Qual que é a dor dele? Quando que ele tem que saber que ele precisa colocar telemetria via rede CAN nos veículos dele?
eu acho que todo cliente ele tem uma dificuldade que é saber exatamente como está sendo utilizado o veículo dele na operação de transporte, né? Pense o seguinte, imagine como seria bom para o gestor de frota se ele pudesse viajar junto com cada motorista que ele tem na sua empresa. Ele poderia ver se ele está fazendo uma aceleração brusca, uma frenagem brusca, como que ele está dirigindo na chuva, se ele está com muito tempo de motor ocioso. Todos esses dados ele conseguiria ver em tempo real se ele estivesse junto com o motorista ali dentro da cabine do caminhão ou dentro do veículo. A gente fornece exatamente isso para ele de uma forma remota. Então ele não precisa acompanhar cada um dos caminhoneiros, cada um dos motoristas, para ver como que ele está conduzindo. Ele vai conseguir ver isso na tela. Então, de certa forma, todos eles precisam, a gente só precisa mostrar para ele que isso é uma coisa que vai ajudar muito na operação, porque a operação de transporte ela acaba tendo dois custos que são muito maiores que qualquer outros, que é o desgaste de pneu e essencialmente o combustível. E você mostrando para o cliente que ele vai conseguir reduzir esses custos de desgaste de pneu e de combustível, principalmente, já vai chamar a atenção dele. Ele já vai pensar, poxa vida, é justamente isso que eu preciso colocar na minha frota, porque o jeito que o meu motorista está dirigindo, ele está gastando muito pneu. O jeito que ele está dirigindo está gastando muito combustível. Além das manutenções, né? Se ele vai ter que parar um caminhão para fazer uma manutenção precoce, ele não vai poder utilizar esse caminhão para fazer os fretes dele, e isso se traduz em prejuízo para a empresa, né? E se eventualmente ele bate um caminhão, capota o caminhão, já pensou no prejuízo? Então, justamente isso que a gente tem que mostrar para o cliente, que a gente consegue fornecer de uma forma remota, como se ele estivesse dentro do caminhão acompanhando cada viagem dos seus motoristas. Muito legal. Em duas perguntas ali, a gente já conseguiu ver bem ali a parte técnica, né? O Werner explicando como esses dados trafegam ali no veículo e saem dele, né? E como o comercial usa esses dados, né? Para mostrar para o cliente ali a forma dele economizar, dele ter a gestão da frota, né? E Werner, como é a instalação desses equipamentos? Você falou um pouco a gente instala um módulo no veículo, mas como que é a instalação dos equipamentos nos veículos? Como que vocês fazem isso? Ótima pergunta, Carlos. Até para tranquilizar aí quem acaba tirando um caminhão 0 km ali e acha que pode perder a garantia, algo do tipo, a instalação da telemetria por Redcam, eu posso afirmar para vocês que é a instalação mais limpa hoje que possui no mercado de rastreamento, tá? Porque a gente utiliza um equipamento que chama CanGrip, que esse equipamento ele funciona por indução. Então ele vai pegar ali a Redcam, que é algo mais sensível ali em modo de um caminhão que você não pode alterar, de repente cortar um fio, que pode alterar um pouquinho a resistência desse fio, fazendo com que um módulo e o outro acaba por não conseguindo estabelecer uma conexão segura, né? Okay. Então hoje o técnico ele não precisa descascar nenhum fio para fazer a instalação do Redcam. Isso é tudo por indução. Então é só um módulozinho, uma plaquinha que ele coloca no meio do chicote, todo chicote de Redcam, um chicote trançado ali, ele coloca ali, ele prende com aquelas cintinhas plásticas, que existem vários nomes espalhados pelo Brasil, um chama de tarape, Helliman, enforca-gato. Ele prende aquilo ali, já está sendo feita a leitura da Redcam, ele precisa de uma alimentação ali, que é um positivo e negativo, que ele também pode estar utilizando terminais para que não seja feito nenhum corte, não seja decapado, descascado, nenhum fio, permanecendo com a garantia do caminhão ali intacta. Legal. E assim, você está nesse mercado há muito tempo, né? Como que era antes, assim? Tinha que ter descascar fio, cortar? Porque, claro, hoje os caminhões que saem desses novos, assim, eles vêm com muita tecnologia, né? Como que era antes, assim, cara? Claro, tudo evolui, né? As primeiras Redcams que foram instaladas, a gente sempre decapava ali, descascava os fios da telemetria, né? A gente já cortou para fazer testes, enfim, muito. Não é uma prática muito boa, muito aceitável, né? Se uma concessionária chegar lá e ela ver que foi cortado um fio de uma Redcam, com certeza aquele cliente vai ser prejudicado na garantia, né? Então, por isso a gente foi evoluindo o produto até que a gente chegou nessa versão final hoje, que ela possui esse módulo que permite que não seja descascado nem decapado, enfim, mantenha a originalidade do chicote do veículo, que eu acho que é algo muito importante a ser colocado sempre. É legal falar isso pro cliente, que vai manter a integridade do bem dele, né? Porque, um caminhão hoje custa
muito dinheiro, né? Exatamente. E é muito importante isso. E, Werner, essa instalação que você mencionou agora, ela é aplicada em qualquer tipo de veículo, a telemetria via Redcam? Qualquer veículo pode ter? Boa pergunta, Carla. Na verdade, a Redcam no Brasil é a partir de 2010, tá? Então, a partir de 2010, todos os veículos possuem Redcam, tá? 2011, eles começam a ter um pouquinho mais de informações, tá? Quanto mais novo o veículo, a gente pode dizer que a gente consegue obter mais informações da Redcam, porque tudo foi evoluindo, tá? Lá atrás, lá em 2010, a comunicação era entre o ECU e o módulo do painel, e a boia do tanque, por exemplo, ainda era aquela boia por resistência analógica que chegava. Então, a informação do nível do tanque de combustível, por exemplo, não passava pela Redcam, né? Então, quanto mais novo o veículo, a gente consegue obter mais informações e mais qualidade nas informações, mais precisão nas informações ali que trafega nessa rede. Legal. Legal. O Patrick, hoje a Link tem um produto que é o Link Telemetria, né? Cara, o que o cliente encontra no sistema da Link com esse produto, né? O que ele vê na tela, assim? Você consegue explicar pra gente? É bem interessante porque, assim, a parte técnica ela vai trazer dados, né? Informações da Redcam para dentro da nossa plataforma. E a partir do momento que esses dados estão dentro da nossa plataforma, a gente transforma isso em informação. O que o gestor de frota consegue ver lá? Ele consegue ver acelerações bruscas, frenagem brusca, excesso de velocidade na chuva, excesso de rotação do motor. Isso aqui é bem importante porque a gente consegue ver que ele está acelerando demais, muitas vezes gastando mais combustível. Como eu falei para vocês, né? A questão de custo de combustível e custo com pneu é uma coisa que é bem pertinente no setor de transporte. Também ele pode ver o quanto tempo que o motor ficou ocioso, ou seja, ele ficou com o caminhão parado, com o veículo parado e o motor funcionando ali, gastando diesel, gastando combustível. E também se ele está dirigindo na banguela, ou seja, está descendo assim, uma serra lá sem utilizar o freio motor, que é muito perigoso. Ele pode causar um acidente. Então, ele tendo todos esses dados na tela, ele consegue prever várias situações e se antecipar. Ele consegue ver o ranking de motorista lá, quem que está tendo mais eventos, quem que está acelerando muito bruscamente, gastando mais combustível, frenagem brusca, sobrecarregando o sistema de freio, que vai ter uma manutenção antecipada também, uma manutenção precoce. Então ele consegue ver todas essas informações que trazem para ele um valor bem interessante na operação. No final, ele acaba reeducando a equipe dele, né? Porque exatamente. Ele sabendo que existe uma forma do gestor ver essas informações, eles automaticamente já param de fazer ou evitam fazer, né? Exatamente, é um ponto bem interessante que você tocou, Carlos, porque o motorista é uma pessoa que não vai gostar muito de ser monitorado. Porque ele sabe que o gestor da frota está vendo ali que ele está acelerando brusco, está freando bruscamente. Mas só pelo fato de ele saber que está sendo monitorado, ele já vai ser menos abusado, vamos dizer assim, né? Ele vai, puxa vida, estão me monitorando o tempo inteiro aqui, então vou acelerar mais tranquilamente, vou tentar frear mais tranquilamente também, não vou exceder os RPM do motor, a rotação do motor por um período muito longo, que eles vão estar me monitorando aqui, me dando um feedback em relação à minha condução, né? Legal. A gente está falando de dinheiro no bolso do cliente. Verne, que gosta geralmente faz essas apresentações, já tem esse domínio, quanto mais ou menos o cliente consegue economizar, em média, implementando o sistema de telemetria via Redcam na frota dele? Olha, cara, isso nunca vai ter um padrão, tá? O sistema como o Patrick colocou muito bem, qual que é a nossa obrigação? A gente coloca os dados na tela, né? E a gente tenta reeducar o motorista, tá? Então, assim, se a gente... eu pegar alguns exemplos recentes aí de algumas transportadoras que a gente implementou, tá? Normalmente um caminhão hoje, ele roda entre 10 a 15 mil quilômetros por mês, tá? Um caminhão novo e um caminhão bom, que é o que normalmente, aonde a gente consegue aí reduzir bastante o custo de uma operação, tá? E a gente gosta normalmente, na hora que a gente está implementando esse sistema, até para mostrar para o gestor, colocar em 2 caminhões que andam com um peso parecido, porque existe muitas variáveis no transporte, tá? Então, peso parecido e rota parecida. 2 motoristas A, motorista B, tá? Hoje, a gente pode dizer que 98% de uma frota aí moderna, de uma transportadora, são caminhões automáticos, tá? Esses caminhões automáticos, eles trabalham
Eles têm até o acelerador deles, não é mais. O motorista pode o tempo inteiro estar com o pé embaixo, o módulo do caminhão controla o quanto a borboleta, que é o que dá ar para o motor ali, entra de modo automático para gerar economia, tá? E, por exemplo, não existe como o motorista exceder a RPM acelerando se ele não colocar no modo manual. O caminhão pode estar pesado, subindo, do jeito que for. Ele não faz aquilo que o motorista fala, vou deixar girar. Ele não faz isso, ele trabalha na faixa verde. Justamente na faixa verde do contagiro, tá? Vou explicar bem certinho, que é onde quando você olha o contagiro ali, ele vai até normalmente nesses caminhões novos até 1.500 giro ali, que é a faixa de rotação de economia. Né? Um caminhão desse tem 12 ou 14 marchas, dependendo do modelo, ele sempre vai trabalhar ali na faixa verde, que é onde traz economia ali, traz economia, menos poluição e principalmente, lógico, o que eu estou falando, né? Economia de óleo diesel ali, ele faz um pouquinho a mais por litro, né? Se a gente pegar hoje um motorista que dirige corretamente, ele não excede muito a velocidade e ele trabalha ali no modo automático, ele vai ali fazer vou dar um exemplo, tá? 2,6 de média aí, dependendo do peso e da carga ali, mas 2,6 é um padrão bom. E a gente pega um motorista que vira e volta, ele, eu tô sem paciência, eu vou botar no modo manual aqui, que é o único jeito dele ceder RPM, ele baixa 2, 3 marchas para baixo ali, deixa o caminhão girar. Toda vez que ele faz isso, a gente reporta como evento de excesso de RPM, né? Colocando que o motorista B, né? Esse motorista, ele cometeu essa infração. Por quê? Porque ali sim ele está desperdiçando muito óleo diesel e ele faz com que esse caminhão não traga a média que precisa trazer, tá? Outro costume muito errado dos motoristas que a gente pega bastante aí é na hora que está descendo. Ele está descendo, o freio motor está ligado, né? Então ele está girando ali em 2.200 com o freio motor. No finalzinho da descida ele fala assim, eu vou pisar para dar uma embaladinha para mim subir, né? Então ele pega e ele dá aquela pisadinha no acelerador para terminar de descer ali. Dessa forma o RPM já está ali também, ele acaba passando do giro ali, jogando combustível pelo escape, tá? Vou falar literalmente assim, e acaba trazendo, na prática a gente vê uma diferença de 0,2, 0,3 ali. Eu digo, o caminhão com o motorista A que acaba dirigindo de forma mais precisa, mais correta ali, todo mundo dá uma hora, você vê, tem um excessinho de RPM ali, né? Mas a gente vê que basicamente, quando a gente olha na tela, o motorista Carlos ele fez essa viagem, nessa viagem ele tem 65 eventos de RPM. O motorista Carla, ela teve só 3. A Carla entregou 2,6 de média, o Carlos entregou 2,3. Esse 0,3 ali, quilômetros por litro que consumiu, a gente fala assim, nossa, é só 0,3. Em um caminhão que roda 10, 15 mil quilômetros por mês para um caminhão, para dar dinheiro para o transportador, ele tem que rodar mais de 10. Caminhão que rodou menos de 10 não dá dinheiro. Né? Um caminhão que roda isso, chega a uma economia aí em um veículo de 3, 4 mil reais só de óleo diesel. Nossa, isso a gente não está calculando desgaste, pneu, é só de óleo diesel. Então, a gente acaba mostrando isso para o cliente, tecnicamente, ali, falando o que ele tem que extrair, porque ele tem que se basear nos eventos, né? Por exemplo, um caminhão automático, banguela, é ótimo, porque o módulo faz isso de forma automática, né? O módulo, ele está com o freio motor ligado, o módulo não precisa segurar, ele solta e economiza combustível. Toda vez que você está com o veículo com o pé fora do acelerador, deixando ele descer, o veículo tranca os bicos. Isso serve para carro, para caminhão, para tudo. Ele não está jogando óleo diesel nos bicos e ele está andando. Isso ele está fazendo média, certo? Toda vez que você põe o pé no acelerador numa descida, você faz com que o bico ejete combustível, você está jogando combustível em algo que já está embalado, né? Então, a forma correta é sempre deixar descer, a hora que subir você pisa no acelerador e assim por diante, né? E o módulo já controla isso muito bem, né? O módulo já controla isso muito bem. O nosso módulo, uma informação importante, tá? O nosso módulo ele já tem uma inteligência ali, uma IA, para reconhecer o giro do freio motor e o giro quando o motorista põe o pé no acelerador, tá? Então a gente fica lendo o percentual do acelerador ali, né? E a gente só considera excesso de RPM, por exemplo, tá configurado
para 1.550 RPM. Passou da faixa verde um pouquinho, vai gerar um evento para o motorista Carla toda vez que ela passar da faixa verde, certo? Esse módulo ele tem uma inteligência para reconhecer se ele estava em freio motor ou se o motorista estava com o pé no acelerador, quer dizer, desperdiçando óleo diesel, jogando óleo diesel à toa ali, que é onde a gente consegue realmente uma boa economia. Outro ponto importante a se dizer é que a gente tem a opção de colocar um buzzer na cabine ali para o motorista, para que toda vez que ele cometa um erro de condução, que são os eventos, os eventos que o Patrick colocou muito bem ali, que são aceleração, frenagem, RPM, velocidade na chuva, né? A PIT, né? Um caminhão, um conjunto bem estruturado, ele é projetado para andar ali no limite de 90 por hora ali, um pouquinho mais, que todo mundo anda um pouquinho mais, né, normal, na faixa verde de RPM, né? Se o motorista está andando a 110, ele está com giro, quanto mais giro, mais combustível, né? Sim. Então, todo evento é baseado numa infração, né? Outro evento muito importante que o Patrick colocou é o motor ocioso, né? Aquele velho costume de... normalmente o caminhão tem um interclima ali, né? Que ele é um umidificador ali que já ajuda, mas o motorista no lugar quente, às vezes ele quer ficar no ar-condicionado, né? E isso prejudica demais, porque ele fica na marcha lenta ali jogando óleo diesel no motor o tempo inteiro, para o motor poder ficar funcionando, é claro. E outro fator é que esses motores não podem ficar muito tempo na marcha lenta, né? Porque ele começa a não queimar o óleo que os bicos estão jogando, esse óleo passa para o cárter, esse óleo diesel, e prejudica a lubrificação das bronzinas, fazendo com que diminua muito a durabilidade do motor se ele ficar muito tempo na lenta. Então o motorista para no tempo de espera dele lá, que ele está esperando uma carga, deixa o motor funcionando ali para ele ficar fresquinho no ar. Ele está trazendo, além de estar aumentando o consumo do caminhão, desperdiçando óleo diesel, gerando custo com óleo diesel, ele também está prejudicando a vida útil do motor. E uma manutenção, uma retífica de um motor de um caminhão hoje é um preço muito expressivo, para até uma transportadora aí é um valor bem alto, né? E o legal é que a Link, ela possui toda a parte de personalização, igual você falou, consegue montar um conjunto bem legal dentro do veículo do cliente, mas o nosso sistema conduz toda a parte de relatório, dashboard, ele consegue ver, alerta, né? Então, pelo celular, pelo e-mail, pelo aplicativo. E né? Eu queria até que o Patrick falasse um pouco ali, para quem não é cliente da Link, e até para quem já é cliente da Link e não sabe dessa ferramenta, da ferramenta Ranking de Motorista, porque eu achei bem interessante, assim, como que ela pode educar, como a gente estava falando, os motoristas, né, e como que ela está associada aí à telemetria. Ótimo. A ferramenta que ela faz um ranking, né, dos motoristas, ela vai elencar ali do pior para o melhor. Primeiro que tem mais eventos, e consequentemente os próximos ali, os que tiveram menos eventos. O que isso traz para o gestor de frota, né? Ele vai conseguir analisar o motorista que tem maior quantidade de infrações e também o quanto que ele trafegou. Vamos supor, esse motorista aqui rodou durante o mês 15 mil km e teve 300 eventos. Esse aqui rodou 17 mil km e teve só 10 eventos. Quais desses dois motoristas é o melhor para eu ter na minha equipe, né? E assim eu posso até premiar os motoristas que têm a menor quantidade de eventos e a maior quantidade de quilometragem rodada, justamente para incentivar todo mundo a ter uma condução mais adequada. E isso vai se tornando uma cultura dentro do time ali de motoristas. Eu posso incentivar todos a dirigirem de uma forma mais correta. E quem não dirigir, quem não se adequar, eu posso eventualmente desligar a minha equipe e contratar uma pessoa que se adeque àquilo que eu preciso, né? E também eu posso, sei lá, fazer uma premiação do pior motorista e ninguém vai querer ser premiado como o pior motorista, né? Então o cara vai sempre trabalhar de uma forma que ele consiga sair daquela faixa vermelha, que também ele vai saber que o emprego dele está em risco ali, né? Justamente por conduzir de uma forma inadequada. Então, com todos os parâmetros configurados lá, através dos eventos, eu consigo saber quem é o melhor e quem é o pior motorista. Isso é muito importante para um gestor de frota, né? Lembrando que nem o Werner falou, o preço do caminhão às vezes passa de R$ 1 milhão, né? Então, imagine, se você tem um motorista ali que está cheio de evento, perigando capotar um caminhão, perigando ter que fazer uma retífica de um motor,
parando o caminhão que ele não vai poder fazer frete nenhum, além do preço da retífica que a gente vai pagar nesse motor, ou ele capotou o caminhão, daí pior ainda, quem sabe vai dar um PT, vai ter que conseguir outro caminhão, vai ter que entrar na fila de espera para poder comprar um outro caminhão, e todo esse tempo você vai ficar sem poder trabalhar. Então são várias coisas que esse ranking do motorista pode ajudar na gestão de um gestor de frota. Ah, legal, porque caminhão parado, veículo parado É prejuízo. prejuízo, né? Prejuízo. Legal. Tem algum case de sucesso, Varney, que você queira compartilhar de alguma implementação? Assim, cara, a gente já implementou em tantas transportadoras que eu não vou saber dizer, não posso falar também o nome, tá? Mas o que eu posso colocar como case de sucesso é exatamente essas comparações que eu acabei de colocar aqui na pergunta anterior, né? Que a gente chega, a gente implementa, a gente pega 2 motoristas ali com rotas parecidas, pesos parecidos, e a gente sempre consegue ver que um tá bem melhor que o outro, e aí a gente instrui o cliente para que ele tente corrigir a condução daquele motorista que está conduzindo de forma errada. E literalmente isso é feito de uma forma bem simples. Eu chamo o cara para uma conversa, falo assim, olha, mas é que meu caminhão não faz média. Cara, normalmente hoje as transportadoras assim que a gente vem trabalhando, elas têm veículos parecidos, são veículos de 1, 2, 3 anos ali que não muda muito o modelo, mesma potência de motor, mesmo conjunto, né? Isso fica muito fácil para a gente poder realizar esse tipo de trabalho. Aí chama o motorista que, olha, amigão, mas meu caminhão que não faz média. Não, teu caminhão faz. Porque você... Sabe por que você não faz média? Porque nessa viagem que você tem 30 eventos, enquanto o teu amigo aqui tem só 5. Teu amigo te entregou. E ele vem trabalhando na cabeça desse motorista, porque na cabeça do motorista ele tá dirigindo certo. Ninguém faz nada errado porque acha que é errado. A pessoa faz achando que está certo. E com o tempo ele vai educando esse motorista de forma que esse motorista consiga trazer um resultado bem mais satisfatório para ele ali, tá? É um trabalho árduo, sim. É um trabalho que ele exige que quem vá olhar aqueles dados na tela seja alguém que entenda de transporte, que conheça de um caminhão, que consiga falar a mesma língua para o motorista, com que ele consiga reeducar aquele motorista, né? Se pegar e colocar qualquer um ali, o cara vai chegar, o motorista vai dizer, então monta no meu caminhão lá e faz. E o cara não vai saber, tem que ser alguém aí que tenha experiência, ter tudo isso e não saber analisar, né? O sistema da Link hoje, eu posso dizer que ele é um monstro de telemetria ali, ele traz muita informação. Só que essa informação ela tem que ser tratada por alguém que conhece, né? Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar do topo. A telemetria começou na Fórmula 1, né? Na época do Senna. Lá, o Senna tinha muito... Ele era um cara que ele veio de uma geração assim, que pegou na telemetria muito forte. Mas quem que analisava os dados de telemetria é um engenheiro capacitado ou um piloto especializado como o Senna era. Se a gente pegar e colocar qualquer pessoa ali sem conhecimento para analisar dados de telemetria, vão ser só dados. Na mão de quem sabe fazer, é ouro. Na mão de quem não sabe, é um monte de número. Literalmente isso. Ah, legal. Patrick, uma curiosidade aqui. Para implementar isso aí é muito caro? Tendo em vista o valor do caminhão, o valor que ele vai poupar de dinheiro na manutenção, no custo com combustível, no custo com pneu, cara, é troco de bala. É muito barato. É muito barato se você for analisar o benefício que ele traz para a sua frota, é muito barato. Legal. Gente, eu acho que foi muito legal o bate-papo. A gente aprendeu bastante. O Verne sempre vem aqui, vem com uma bagagem muito grande. Agora o Patrick também trazendo a parte comercial. E eu vou deixar aí as considerações finais, começando ali pelo Patrick, se você quiser falar mais as palavras finais, fica à vontade. Pessoal, pode entrar em contato com a Link Monitoramento. Tenho certeza que essa questão da telemetria é uma coisa que ajuda muito na gestão de frotas. Estamos disponíveis, eu e a minha equipe, para poder atendê-los da melhor forma possível. Muito bem colocado para o Patrick. Eu não consigo ver hoje a gestão de uma frota sem um sistema muito bom de telemetria e sem alguém que consiga interpretar esses dados de forma correta, tá? Eu acho que a gestão, a gestão
de uma frota tem que ter um sistema de telemetria para poder ter resultados financeiros em economia real ali para uma frota, principalmente de competitiva, muito obrigado pela palavra, para realmente, principalmente uma frota de caminhões pesados, tá? Quanto maior o veículo, maior o custo de operacional, maior o custo do quilômetro rodado, mais ele precisa de um sistema de telemetria. Eu, como dono de uma transportadora hoje, seria algo essencial, como é o combustível o pneu, eu ter um sistema de telemetria. Legal. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Patrick. Obrigado, Werner, mais uma vez por estar aqui com a gente. Carla. Obrigada. Mais um podcast. Obrigado por ficar até o final aí com a gente, né? Entre em contato com o nosso time comercial, www.linkmonitoramento.com.br. Acompanhe nosso podcast e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais, pessoal.